Mas vamos falar de biomecânica, né? A gente abre uma cerveja e estuda sobre biomecânica também. Semana passada nós falamos de atrito, né? E os diferentes tipos de atrito: atrito estático, atrito cinético e a relação do coeficiente de atrito com a quantidade de atrito estático e cinético geradas, respectivamente, em repouso e em movimento. Hoje, quando eu falo de movimento, eu falo primeiramente da geração do movimento. E se tratando de atrito, eu levo em consideração a superfície do qual eu estou me movimentando e, consequentemente, a massa do meu corpo e a superfície do corpo que toca o chão. Tá? Então, o meu coeficiente de atrito ele se dá pelo contato do meu corpo com a superfície do qual estou me movimentando, com o chão, com o piso, o que quer que seja. E ela também depende muito, o meu coeficiente de atrito depende muito também da minha massa, porque quanto mais massa eu tiver, mais em contato com o chão eu tô. Beleza? Hoje, nós vamos deixar de lado um pouco o atrito do movimento, pensando que eu sou um corpo sozinho, e eu vou levar em consideração a massa do meu corpo durante esse movimento, durante a minha aceleração. Ou seja, vou levar em consideração a massa do meu corpo com a variação de velocidade durante o movimento. E aí eu chego no meu momento, tá? E o que é o momento? É a quantidade de um movimento que um objeto gera, e essa quantidade de movimento ela é dada pela velocidade e pela quantidade de massa que esse objeto ou que esse corpo tem. Como assim? Quando eu estou me movimentando, eu preciso fazer força para vencer o atrito da superfície que eu estou me movimentando, e eu preciso fazer força para locomover a massa do meu corpo adiante, tá? Então, a minha velocidade de movimento depende da quantidade de força que eu faço para me movimentar. Se eu faço pouca força, eu me movimento pouco. Se eu faço muita força, eu me movimento mais, um movimento mais rápido. Eu chego mais longe, eu me movimento mais rápido, tá? Dia a dia, na prática, saio do meu repouso, vou lá pro Parque do Povo ou em Assis eu não conheço nenhum lugar onde o pessoal costuma fazer exercício assim, mas eu pegar a Avenida Rui, é Rui Barbosa, a Avenida Comercial, aquela avenida grande que tem lá no centro, acho que é Rui Barbosa, né? Eu fui lá umas 2, 3 vezes, eu não lembro. Mas deixem aí no chat, eu acho que é Rui Barbosa o nome daquela avenida, que tem as lojas comerciais, bancos, tudo, uma avenida grande em Assis. Eu vou até a Rui Barbosa e vou caminhar pela Rui Barbosa, tá? Para eu caminhar, eu preciso fazer. Ó, o Matheus está falando aqui, ó. É a Rui Barbosa, né? Eu lembro, faz muito tempo que eu fui lá, né, por causa da pandemia, mas eu lembro que era uma coisa assim. Então, para eu fazer a minha caminhada na Rui Barbosa, para eu começar a fazer as minhas compras, eu preciso fazer força para movimentar o meu corpo, que não é leve, para poder chegar do ponto A ao ponto B. Então, se eu estou caminhando, eu estou fazendo uma força relativamente baixa, a minha velocidade é baixa. Eu não preciso de uma alta velocidade para caminhar pela Rui Barbosa, porque eu tenho toda a tarde para poder fazer as minhas compras aqui, tá? Agora, se eu não estou na Rui Barbosa para fazer compra, mas sim eu estou atrasado para ir assistir aula na FEMA e eu não estou de carro, eu estou a pé, eu vou precisar aumentar a minha força, a minha contração muscular, para aumentar a minha velocidade de deslocamento, para eu poder chegar mais rápido até a FEMA. Então percebam, quando eu faço pouca força muscular, a minha velocidade é mais baixa,
Quando eu faço muita força muscular, minha velocidade é mais alta. Se eu estou querendo só andar, a minha velocidade é menor. Se eu começo a correr, a minha velocidade aumenta. Tá? O momento, ele leva em consideração a velocidade com que o meu corpo está se deslocando e a massa do meu corpo. E aí, com isso, eu tenho o meu momento. Eu sempre dou o exemplo de choque. Choque de duas pessoas, colisão de um carro, de um automóvel, para ficar mais fácil para a gente poder visualizar o momento. Se eu estou andando, o meu momento é um momento X, é um momento determinado, whatever. Se eu começo a correr, a minha velocidade de deslocamento aumenta em relação à velocidade que eu estava andando, consequentemente, o meu momento também aumenta. A massa do meu corpo aqui é a mesma, só que ela vai se comportar de uma forma em baixa velocidade e ela se comporta de uma outra forma em alta velocidade, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui na sala de vocês, vou pegar na sala de vocês, eu lembrar de alguém aqui. João, vamos pegar o João. O João, não, todo mundo ganhou um pouquinho de peso na pandemia, claro, mas o João é magro, né? Ou ele tem um porte eutrófico. Já eu, atualmente, estou obeso. Eu estou muito acima do meu peso. Eu e o João temos diferentes massas do nosso corpo. Diferentes massas. Estamos aqui parados. Se eu e o João começarmos a andar um em direção ao outro na mesma velocidade e nos chocarmos, na mesma velocidade, mas com eu tendo uma massa maior que a massa do João, eu tendo a empurrar o João na direção que eu estou andando, quando a gente tromba. Na hora do choque, o João tende a ser projetado na direção que eu estava andando e eu fico na posição que eu estava. Por quê? Porque o meu momento é maior. Nós estamos na mesma velocidade, mas com massas diferentes. Agora, por exemplo, se eu estou andando e o João vem correndo na minha direção, mesmo eu tendo uma massa maior, pelo João estar com uma velocidade maior, o momento do João é maior que o meu momento. Então, se eu e o João trombar, é capaz de eu cair no sentido que o João estava correndo. Tá? Eu tenho um carro e um caminhão. Os dois andam a 80 por hora em direção a uma parede. Os dois veículos têm a mesma velocidade. Só que a massa do caminhão é muito maior que a massa do carro. Então, na hora do choque, o impacto do caminhão sobre a parede vai ser muito maior, ele vai estraçalhar muito mais a parede do que o carro. Tá? Por quê? Porque a força com que o caminhão vai bater sobre a parede vai ser maior que a força com que o carro vai bater sobre a parede. E por que, que a força do caminhão vai ser maior que a força do carro? Os dois estão na mesma velocidade, só que a massa do caminhão é maior. Como o momento leva em consideração a massa e a velocidade, a força de impacto do momento do caminhão na parede é maior, consequentemente, o caminhão vai espatifar a minha parede em relação ao carro. O carro vai ter um impacto, mas vai ser um impacto menor. Nesse exemplo em que eu trombei em direção ao João, o momento leva em consideração a massa e a velocidade do corpo. Se nós estivermos na mesma velocidade, o impacto de quem tem a maior massa é maior. Agora,
se nós estivermos em velocidade variada, eu vou precisar levar em consideração a massa e a velocidade dos dois corpos se deslocando. Se o João vier correndo na minha direção e eu estiver andando, consequentemente, pela velocidade dele ser maior, a força do momento dele vai ser maior que a força do meu momento, e na hora que nós nos chocarmos, na hora que nós colidirmos, eu caio na direção que o João estava correndo. Agora, se vier eu e o João andando na direção do outro, como a minha força não, como o meu momento vai ser maior, a força, o reflexo do meu impacto sobre o João vai ser maior e o João vai ser projetado. Então, quando eu falo de momento, eu estou falando da quantidade de um movimento gerado, levando em consideração massa e velocidade de um corpo. Quanto mais massa e quanto mais velocidade, maior é o momento, maior é a quantidade de movimento gerada. E, consequentemente, maior é a força que esse corpo se movimentando carrega consigo. Tá? Porque a questão do momento é justamente essa. Não é que eu ou o João ganhamos mais massa, ou não é que a massa dos carros influenciou. O momento ele leva em consideração a minha velocidade, a minha massa e, consequentemente, enquanto eu estou me movimentando, eu estou levando comigo uma força. Quanto mais velocidade e mais força, maior é o meu momento. Quanto menos velocidade ou quanto menor for a minha massa, menor é a força que eu carrego comigo, menor é o meu momento. Tá? Ô, professor. Oi. Então, tipo assim, eu posso falar, tá certo, tipo assim, vamos supor que tem dois carros a 100 km por hora. Aí, se esses dois carros, eles colidem de frente, assim, em questão da velocidade, será, tipo, 200 km por hora? A questão da força também, impacto e tudo mais? Ou depende de peso, essas coisas? Você está querendo dizer a força durante a colisão desses carros? Isso, Então, aí para eu entender a força da colisão desses dois carros, eu preciso saber aproximadamente quanto cada carro pesa e a velocidade que eles estavam. Eu não somo. Então, mas acho que o que você quis dizer no caso é se durante o impacto, se eu levo em consideração a soma do momento do carro A e do momento do carro B. isso. Na verdade, eu não somo os dois momentos, eu subtraio um momento do outro. Lembra que eu falei que força resultante é a força a força é a força que resulta das somatórias de várias forças num determinado movimento? Quando eu vou rebater uma bolinha de tênis, eu tenho que levar em consideração a força que eu estou pondo na raquete, a massa da raquete, a força e a velocidade com que a bolinha está se deslocando, para eu saber o quanto e para onde a minha bolinha vai se deslocar, que é a força resultante. Eu tenho a força da bolinha, só que como a força que eu coloco na raquete é maior, a bolinha é projetada na direção da força da raquete. Na colisão de dois carros, eu preciso saber a massa desses dois carros e a velocidade de cada carro para saber qual que era o momento individual. E aí o impacto, ele resulta de um momento sobre o outro. Quem tiver o maior momento, gera o maior impacto. Então, nesse caso, eu preciso saber a massa do carro A, a massa do carro B, e aí, supondo que eles estejam na mesma velocidade, eu tenho duas forças entrando em choque entre si, e aí o impacto vai ser justamente a força resultante. Então,
é o momento do carro A menos o momento do carro B. Se o carro A tiver um momento maior, o impacto vai se refletir sobre o carro vai se refletir mais sobre o carro B. Agora, se o carro B tiver um momento maior, o impacto vai ser maior no carro A. Tá? Então, por exemplo, eu pego dois carros. Vamos supor que esses carros elas são feitos do mesmo material, de fibra, papapá, pepepé. Estão na mesma velocidade e se chocam um com o outro. O impacto nesses dois carros vai ser igual. Eles têm a mesma massa, eles têm a mesma estrutura e estão na mesma velocidade. Se eu tiver, por exemplo, uma van e um carro hatch, um carro esportivo, e os dois estiverem na mesma velocidade, a van, supondo que os dois são feitos do mesmo material, a van tem uma massa maior. Na mesma velocidade, o momento da van é maior, o impacto sobre o carro hatch vai ser maior do que o impacto sobre a van, porque o momento da van é maior. E aqui eu estou falando mesma velocidade, variação de massa, para facilitar o nosso entendimento. Mas como eu falei, o momento, ele depende da massa e depende da velocidade. Então, se a van estiver vindo devagar, tendo mais massa, e o carro vier a milhão, os dois são feitos do mesmo, se os dois são feitos do mesmo material, o carro mais rápido tende a ter um momento maior pela velocidade, não mais pela massa, e o impacto sobre a van vai ser maior. Tá? Mas no exemplo que você deu, se eu tenho dois carros, cada um feito do mesmo material, e eles estão com o mesmo momento, o impacto vai ser parecido nos dois. Um vai sofrer mais impacto que o outro se ele tiver menos massa ou se ele tiver numa velocidade menor. Não sei se deu para... Sim, sim, entendi. Valeu, Por professor. exemplo, Depende da tranquilo, massa, né, tal. depende da massa, depende da velocidade. Por Aham. exemplo, você pega lá, deixa eu ver, esporte de impacto, futebol americano. Aqui eu tenho o exemplo do hockey, que é o exemplo que está na Susan Hall, mas você pega futebol americano. Futebol americano, os, os caras ali da defesa, eles tendem a ser caras maiores, mais fortes, e os caras do ataque, que são os caras que vão correr, são caras mais leves. Por que os caras da defesa são maiores e mais fortes? Esses caras precisam ter um maior momento para fazer a contenção do cara que está vindo mais rápido. Por pura biomecânica. Se o cara da defesa tiver a mesma composição corporal do atacante, do quarterback, sei lá, não lembro a posição, mas enfim, do cara que vai receber a bola e vai sair correndo até o final do campo, esse maluquinho, se o cara da defesa tiver a mesma massa, num choque, o cara da defesa pode não conter o maluquinho que está correndo, o atacante do time. O cara da defesa não consegue conter. Então o cara da defesa precisa ser um monstro gigante, forte, para na hora do choque, o momento dele ser maior que o momento desse outro maluquinho, mesmo em velocidade, e aí eu possa conseguir parar o ataque. Senão esse maluquinho ele vai correr, vai trombar e vai seguir o seu caminho. Por quê? O momento do defensor não foi forte o suficiente para gerar impacto para parar o ataque, tá? Aqui, ó, nesse nosso exemplo, deixa eu calcular rapidinho quem tem o maior momento. Deixa eu ver, ó, 90 vezes 6, 540 quilos por metro por segundo. 540 quilos metro por segundo. Deixa eu ver o outro aqui. 80 vezes 7, 560 quilos metro por segundo. Ó, aqui na nossa imagem, nesse choque, o momento
do número 7 aqui, ó, do nosso jogador número 7, é maior que o do jogador número 6. Então, nesse choque, o impacto sobre o número 6 é maior e a tendência é que os dois caiam para o lado do número 6. Tá? Por quê? A massa do número 7 é menor que a do número 6, só que a velocidade de deslocamento do número 7 é maior que a do número 6. E aí, na hora que eu multiplico velocidade pela massa dos dois, o momento, a velocidade vezes a massa do número 7 é maior que do número 6. Então, numa situação de colisão, o número 6 não consegue conter o movimento do número 7. Pensando em colisão, o número 6 não vai conseguir conter o número 7, tá? E aqui é o exemplo que eu dei aquela hora, eu e o João. Se o João vier correndo na minha direção, eu tenho mais massa que o João, quer dizer, acho que eu teria bem mais massa que o João, só que pelo fato do João estar em maior velocidade, na hora que eu multiplico a velocidade pela massa, o momento do João é maior que o meu. Agora, supondo que os dois estejam na mesma velocidade, quem tiver a maior massa vai ter o maior momento. Então, na hora do impacto, o movimento final vai acontecer na direção, no sentido, perdão, de quem tinha a maior massa. Então, se os dois estivessem na mesma velocidade e eles se colidissem, o número 7 é que ia cair na direção que o número 6 está se movimentando, ele ia cair para trás. Agora, nesse exemplo que está aqui, quem cai para trás é o número 6, o número 7 continua avançando. Então, aquele foi o conceito de momento. Então, aprendemos atrito, momento. Hoje, vamos falar de impulso. Só que hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais, pensando em geração de movimento biomecânico, tá? O impulso, por definição, vai ser o produto da força pelo tempo do qual essa força dura, tá? Quando eu digo produto é força vezes o tempo que eu apliquei essa força. E aí eu tenho o meu impulso, assim como nós tínhamos naquele exemplo anterior no tópico 4, tá? O impulso em um corpo, consequentemente, muda o momento desse corpo. Esse impulso vai influenciar o momento dependendo da quantidade de força para gerar esse impulso, quanto o tempo em que eu aplico a força que vai gerar o impulso. E aí nós voltamos no exemplo dos corredores, né, dos atletas. Quando eu pego um atleta, corredor de 100 metros, 200 metros rasos, você vê que esses caras são velocistas, só que esses caras eles são extremamente fortes, tá? Acho que na aula que nós falamos de atrito, nós conversamos sobre esse assunto. Um atleta, quando ele começa a corrida dele, o impulso dele serve para ele vencer o atrito estático, na hora que ele começa a correr, e depois para manter o ritmo, para reduzir o atrito dinâmico. Para reduzir o atrito estático, ou seja, para reduzir a força que vai atuar contra o início do meu movimento, e depois para reduzir o atrito dinâmico, que é a força que vai tentar resistir durante o meu movimento, eu preciso, primeiramente, de um impulso. Eu preciso da aplicação de uma grande quantidade de força pelo maior tempo possível. Tá? Então, quando eu tenho um corredor, numa prova de 100, 200 metros rasos, para ele vencer o atrito estático e encarar o menor atrito dinâmico durante a corrida,
Se o atrito é uma força, para eu fazer o movimento, eu preciso fazer uma força maior. Quanto mais força esse cara começar a fazer no início do movimento, mais rápido ele vence o atrito estático e menor é o atrito dinâmico dele durante a prova. Nós, quando estamos andando na rua, quando eu começo a fazer o movimento, andando, o meu atrito estático, que é o atrito antes de eu começar a andar, ele é maior, ele dura por mais tempo, e, consequentemente, o meu atrito dinâmico também é maior do que quando eu corro. Quando eu corro, eu coloco mais força para fazer o movimento, então o atrito estático ele tende a ser menor, e o meu atrito dinâmico durante a minha corrida, se eu mantiver aquela força para manter uma velocidade de corrida 9, 10 metros por segundo, o meu atrito dinâmico também tende a ser menor. O atrito do chão, na hora que eu faço a minha passada, tende a ser menor, porque eu estou pondo mais força no meu membro inferior para eu correr. A força que eu preciso para começar a correr, para vencer o atrito estático, é o impulso. É o impulso. É a força que eu aplico para começar a fazer o movimento. E o meu impulso ele vai depender da quantidade de força que eu gero e por quanto tempo essa força inicial dura, né? Para ficar mais fácil para visualizar, vamos pegar o exemplo do nosso salto. Quanto maior é a flexão de joelho e quadril que eu faço, maior é a força de extensão de quadril, joelho e pés que eu faço, maior é a força que eu utilizo durante o meu impulso, maior é o meu salto, maior é o meu pulo. Quanto menor for a flexão de quadril, joelho e pé, menor é a força muscular que eu gero, menor é o meu impulso, menor é o meu pulo. Quanto maior a flexão que eu faço de quadril, joelho e pé antes de pular, quanto maior é essa flexão, mais tempo dura a geração da minha contração muscular, mais tempo dura a aplicação da minha força, ou seja, maior é o meu impulso. Quanto menor é o meu movimento, por menor tempo dura a minha força muscular, por menor tempo dura o meu impulso. Tá? Impulso, como ele é, assim como o momento era o produto da minha massa pela minha velocidade, o impulso é o produto da força que eu gero para começar um movimento pelo tempo que eu aplico essa força. Ou seja, o meu impulso ele pode ser maior se eu aumentar a força aplicada ou se eu aumentar o tempo de aplicação dessa força. E aí, eu dou aqui, agora a distância a gente não dá para fazer isso, é porque o espaço aqui em casa é restrito. E acho que a câmera não chega até lá atrás também. Mas, como se fosse longe, né? Mas não, acho que a câmera não consegue focar direitinho aqui na sala. Mas na sala de aula, eu dava um exemplo. Deixa eu pegar alguma coisa que possa cair sem quebrar aqui, porque... Opa. Pegar alguma coisa que possa cair sem gerar maior dano material aqui em casa, porque eu já... Aqui, ó. Vou pegar essa capinha velha de celular aqui. Derrubando tudo, como sempre. Ó. Vou colocar... Isso aqui tá caindo. Eu vou colocar... Pegar uma outra superfície que dê pra enxergar melhor. Aqui, essa caixa. Aham, essa caixa. Então tem uma caixa. Oi? Eu não tô vendo o que você tá fazendo. Agora aqui, ó. Tem uma caixa e eu tenho uma capinha de celular aqui em cima. Tem uma capinha de celular aqui em cima. Ah, não, é que tá no slide.
sei se é porque eu tô no computador, não sei se tem a ver, mas é que tá aberto no slide, assim, para mim. Você tá conseguindo ver a webcam embaixo? Não, Pera tá aí. só a foto, só. Deixa eu explicar, pera aí. Minha webcam não tá aparecendo para vocês? Apareceu? Aham, sim, deu certo. Vamos lá. Então, do que vai depender... Ó, voltei um slide sem querer. Do que vai depender o meu impulso? Da quantidade de força que eu emprego e o tempo que essa força dura, tá? Então, eu posso ter um grande impulso se eu fizer muita força por um curto período de tempo. Ó, a capinha foi longe. A força durou pouco tempo, só que foi uma força grande para deslocar essa capinha. Ou eu posso ter um grande impulso se eu aplicar pouca força, mas por um período de tempo maior. Tá? Das duas formas, eu tenho impulso. O meu impulso, ele depende da quantidade de força que eu aplico e o tempo que dura essa força. Eu posso ter muita força em pouco tempo, tá? Eu aplico aqui, ó, com o meu dedo aqui, eu dou um toquinho forte aqui, ó, desloco rapidinho o meu material. Ou eu posso ter pouca força, mas por um período de tempo maior. Das duas formas, eu tenho um impulso. Então, o impulso, ele vai depender da minha força vezes o tempo de aplicação. Então, é por isso que aqui no slide eu coloco em caixa alta, força, caixa baixa, tempo, depois caixa baixa, força, caixa alta, tempo. Porque o meu impulso não depende só da minha força, depende do tempo em que eu aplico essa força. Se eu vou... Vamos voltar para o exemplo do corredor, então. 100 metros rasos. Na hora que dá o tiro, que dá a largada da corrida, o impulso dele vai ser maior. Primeiro, se na hora da explosão, na hora que ele começa a correr, ele fizer uma grande força muscular, e essa força muscular vai projetar ele adiante, ou se ele fizer força muscular, mas essa força durar por um período maior de tempo, também vai projetar ele adiante. É por isso que os corredores, eles são fortes, e aí, para vencer o atrito estático e o atrito cinético, esses caras precisam de um grande impulso. Eles precisam gerar uma grande quantidade de força no espaço de tempo, ou gerar uma força, só que por um período de tempo maior. Por exemplo, correndo, na hora que eu vou fazer a prova dos 100 metros rasos, eu percebo que os caras geram mais força por menos tempo, que é só a força deles darem a partida e começar a correr. Na hora que eu vou olhar a natação, por exemplo, a natação, os caras, eles sobem na plataforma, eles pulam na água, na hora que eles pulam na água, eles também fazem força, só que o movimento que eles fazem na água, quando eles estão submersos, é um movimento utilizado para que o impulso que eles fizeram na hora que eles pularam na água dure por mais tempo. Tá? Então, eu tenho duas situações aqui, onde eu tenho aumento de impulso por variação de força ou por variação de tempo que dura essa força. No caso dos atletas, na hora da explosão que eles começam a correr, o impulso vai ser dado mais pela força muscular do que pelo tempo de duração. Porque o movimento de corrida, ele é um só. Então, o meu impulso, ele vai ser mantido pelo ritmo da minha contração muscular na hora da explosão. Então, na hora que eu começo a correr,
é onde eu coloco força e sustento a minha corrida. O nadador, ele também vai colocar força no impulso dele, só que o impulso dele vai ser dado mais pelo tempo de duração do que pela força em si. Porque o nadador consegue fazer movimentos antes de começar a dar a abraçada, ele bate na água e aquele movimento de cobrinha que ele faz é um movimento do qual ele aproveita o impulso que ele usou lá atrás na hora que ele saltou na piscina. Então percebam, impulso ele depende tanto da força gerada, e aí nos corredores quem gerar mais força tem maior impulso, quanto do tempo que essa força dura. Entre os nadadores, além de eu fazer uma grande força, quanto mais tempo eu conseguir me manter submerso, conservando aquele impulso, mais na frente eu consigo chegar em relação aos meus adversários, né? Claro, o movimento em si, ele começa no impulso e aí depois ele continua pela biomecânica própria do exercício. No caso dos corredores, vai continuar pela corrida, ou seja, pela força que eu vou fazer em membros inferiores e membros superiores, e nos nadadores também, pela força que eu faço dando abraçada membro superior e batendo o pé lá atrás, membro inferior. Corredores, a minha força vai estar localizada mais no membro inferior e nadadores, membro superior, tá? Mas eu trouxe aqui dois exemplos de duas modalidades para a gente visualizar que o impulso é dado pela quantidade de força que eu faço ao começar um movimento e por quanto tempo dura essa força. Em corredores, a força é maior e o tempo é menor. Em nadadores, a força é menor, mas o tempo que essa força é aplicada é maior. Beleza?